Meus irmãos, a paz do Senhor. Daqui a pouquinho vamos iniciar a mensagem da Palavra de Deus. Nós estamos aguardando os irmãos entrar na live, compartilhar com alguém aí, ok? Estamos aí em fase de teste. Daqui a pouco estaremos aí levando a mensagem da Palavra de Deus. Ok, meus irmãos? Convida os seus amigos, compartilhe com alguém aí para a mensagem da Palavra do Senhor. Eu quero ler um texto na Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, que se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 14, versículo 1, que diz assim: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Somente este versículo que queremos ler para poder expor a palavra do Senhor, preparando aquele grupo de discípulos para uma árdua e grande tarefa que eles tinham pela frente para levar o Evangelho. Mas o Senhor Jesus, aqui e acolá, trazia uma palavra de conforto, de encorajamento, de contentamento, uma palavra que viesse encher o coração dos seus discípulos de gozo, de alegria e de coragem também. E aqui no versículo 1 do capítulo 14 de João, ele disse: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Meus amados, eu quero trazer como tema desta mensagem de hoje: Deus está no controle da situação. Desde o início da criação, Deus, ele nunca perdeu o controle da humanidade. Muito embora a humanidade se desvia dos preceitos bíblicos, muito embora o homem procura seus caminhos, como disse o grande sábio Salomão, que Deus fez o homem perfeito, mas o homem buscou muitas invenções, e nesse caminho das suas invenções, o homem se perdeu, o homem foi viver a sua própria vida. Podemos ver isto lá no livro de Gênesis, quando o homem se perverteu, enveredou por outros caminhos, ao ponto de contrariar o seu Criador. A Bíblia diz que no meio daquele povo pecaminoso, apenas Noé achou graça diante dos olhos de Deus, e foi ele e a sua família que se salvou daquele grande dilúvio. E a Bíblia nos afirma que a sua família, seus filhos, suas noras, sua esposa e ele entraram na arca, e eles foram salvos do grande dilúvio. Agora, por quê? Porque o homem pecou e se desviou dos caminhos do Senhor. O apóstolo Paulo nos afirma dizendo: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então o homem se enveredou por outros caminhos, saiu da presença de Deus, saiu da presença do Senhor e caminhou outros caminhos, que é o caminho do pecado, o caminho da perdição, o caminho da lascívia, e isso contrariou a santidade de Deus, feriu a santidade de Deus. Mas mesmo o homem caminhando pelos seus próprios caminhos, se enveredando pelas suas próprias veredas, fazendo as suas próprias invenções, mergulhando nos seus pecados, Deus nunca perdeu o controle da situação.
Agora você me pergunta, pastor, mas por quê? Se Deus está no controle da situação, por que Deus permite que o homem peca, se distancia dos caminhos do Senhor? Olha, Deus, Ele fez o homem com livre-arbítrio. Deus, Ele colocou o bem, o caminho da vida e o caminho da morte. Deus colocou o caminho da salvação e o caminho da perdição. Podemos entender na Bíblia, lá no livro de Gênesis, que Deus, Ele formou o jardim e colocou o homem lá no jardim. Mas lá no jardim, o Senhor disse para eles: olha, de todo fruto que tem no jardim vocês podem comer, mas do fruto da árvore do bem e do mal vocês não comem. Mas eles não obedeceram a Deus. Eles comeram do fruto proibido e pecaram, mas com isso Deus não perdeu o controle. Deus ainda está no controle da situação. E agora o Senhor Jesus Cristo, aqui na sua palavra, no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1, ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Meus amados irmãos, quando nós vivemos em um mundo conturbado, espantos, quando nós vivemos em um mundo como esse que nós estamos vivendo, a situação que nós estamos vivendo, o pavor que a humanidade está vivendo, o medo que tem entrado no coração das pessoas com medo, apavorada. Mas eu quero dizer uma coisa a vocês: o homem crente, a mulher crente, salvo na pessoa de Jesus, ele tem que olhar o que diz a Bíblia, lá no Salmo 91: 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. O que eu vejo isso? Deus está dizendo para nós: se nós guardar a sua palavra, andar na sua palavra, viver a sua palavra, obedecer a sua palavra, não sair dos preceitos do Senhor, não se desviar dos desígnios de Deus, Deus dará um livramento para o seu povo. Devemos confiar no Senhor, devemos confiar no Deus a quem nós servimos. Muito embora o homem vive nessa situação, a humanidade vive nessa situação, mas Deus está no controle de todas as coisas. Se você olhar para a Bíblia, a palavra de Deus, no livro do profeta Isaías, no capítulo 26 e o versículo 21, vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra, por causa da sua iniquidade, e a terra descobrirá o seu sangue, e não cobrirá mais aqueles que foram mortos. Amados, o que aconteceu em Sodoma e Gomorra, onde os homens comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, ou seja, os antediluvianos. Deus destruiu os moradores da terra no dilúvio, porque casavam, davam-se em casamento, comiam e bebiam, e tiraram o seu pensamento do Senhor. O mesmo aconteceu em Sodoma e Gomorra, onde eles pecaram, a lascívia, a prostituição, a imoralidade era generalizada naquela cidade,
E Deus, pelo seu poder, Deus, pela sua justiça, trouxe o castigo àquele povo que não respeitaram a santidade de Deus. Mas eu quero dizer uma coisa a vocês, olhando no que diz a Bíblia, a palavra de Deus lá no livro de Êxodo, capítulo 12, quando a palavra de Deus nos diz que o povo de Israel, que estava prestes a ser liberto, sair do Egito, escute bem o que eu vou lhe dizer, o povo de Israel estava prestes a sair do Egito, faltava a última praga, faltava o último castigo, faltava o último juízo de Deus para aquela época, para os egípcios, que escravizou Israel por longos 430 anos. Deus agora precisava libertar o seu povo, tirar o seu povo do Egito. E ele fala para Moisés, que Moisés avisasse o povo para não sair das suas casas, reunir as suas famílias, comer o cordeiro junto com a sua família. Isto está falando de comunhão familiar. E o sangue daquele cordeiro era colocado nos umbrais da porta, a porta da casa. Ninguém saísse nas ruas, ficasse em casa, junto com a família, porque o anjo da morte ia visitar o Egito. E morreu. Todos os primogênitos do Egito foram mortos. Todos os primogênitos dos moradores, dos egípcios, foram mortos. Mas o povo de Israel foi guardado por causa da marca do sangue. Eu não quero insinuar à igreja e nem quero colocar no coração da igreja que esta é a última praga que a humanidade vai sofrer para o arrebatamento da igreja. Não estou dizendo isso, mas eu quero dizer uma coisa, que o povo de Israel simbolizava a igreja hoje, e a igreja hoje simboliza o povo de Israel lá no Egito. O Senhor libertou Israel do Egito, e o Egito simboliza o mundo. O Senhor está prestes a vir buscar a sua igreja aqui na terra. Eu confesso aos amados irmãos, cada sinais que acontecem na humanidade, cada coisa que acontece na humanidade, cada catástrofe que acontece no meio da humanidade, eu fico lembrando do que diz a Bíblia, a palavra do Senhor, dos sinais da vinda de Jesus. Se você ler o capítulo 24 de Mateus, você vai encontrar grandes sinais da vinda de Jesus, em que as guerras, terremotos, acidentes naturais, a natureza parece que está revoltada com seus habitantes, e tudo isso é um prenúncio da vinda de Jesus. As pragas, as pestes, tudo isto é um sinal que Jesus está voltando. E eu quero nesta hora, diante de Deus e debaixo do sangue de Jesus, alertar a igreja, ó igreja de Jesus, tudo que nós estamos vivenciando, tudo que nós estamos presenciando, é um prenúncio muito próximo da vinda de Jesus, porque sinais extraordinários estão acontecendo, sinais naturais, a natureza está mostrando quem ela é, Deus está usando os fenômenos para nos mostrar que a vinda de Jesus está próxima, que a vinda de Jesus está perto. É hora de despertar,
Aleluia. É hora de despertar. É hora de estar atentos à vinda de Jesus, porque Ele vai voltar. Lá no livro de Atos, a Bíblia nos diz que quando Jesus subiu ao céu, que Ele desapareceu dos olhos dos discípulos em uma nuvem. Os discípulos ouviram, eles viram e ouviram os anjos dizerem para eles: varões Galileu, por que estáis olhando para as alturas? Este mesmo Jesus que viste ir, da mesma forma vai ver ele vir, vai ver ele descer. Olha, a igreja de Jesus, você que está me assistindo, não é hora de pânico. A igreja não tem razão para entrar em pânico. A igreja tem a liberdade de estar em oração, vigilante, orando, lendo a Bíblia, cantando e adorando o Senhor, porque Ele vai voltar. Ele vai voltar, e aqueles que obedeceram a palavra do Senhor vai subir. E eu creio na palavra, eu creio que Ele vai voltar, pois a Bíblia nos adverte, lá na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, ele disse que Jesus vai voltar, e nós aguardamos a qualquer momento a vinda gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Ei, Deus, Ele não perdeu o controle da situação. Deus, Ele não perdeu o controle da situação. Muito embora podemos ver que a humanidade está descontrolada, a humanidade está fora dos trilhos, mas ainda há tempo de correr aos pés de Jesus, consertar a sua vida e valorizar o sacrifício de Jesus na cruz, porque Ele vai voltar para buscar a igreja. A igreja está preparada, a igreja está aguardando, porque a noiva de Jesus está aguardando a vinda do noivo. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, lá no capítulo 25 de Mateus, o versículo 1 em diante, quando o Senhor fala das 10 virgens, 5 eram loucas, mas 5 eram prudentes, 5 tinham azeite na reserva, 5 estavam esperando o horário do noivo, e mais 5 estavam dormindo, 5 estavam cochilando e não tinha reserva de azeite. Quando foi a meia-noite, ouviu-se um clamor: aí vem o noivo. Ei, igreja, aí vem o noivo. Jesus está voltando. Glória a Deus. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Olha o que disse o apóstolo Paulo no capítulo 15, versículo 51 da primeira epístola aos Coríntios. Ele diz: eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Essa palavra, ela é infalível, essa palavra, ela é verdadeira. Mas você pode me perguntar: pastor, mas já faz muitos anos
que essa palavra foi escrita. Muitos pregadores já pregaram essa palavra e Jesus nunca veio. Eu concordo com você, mas eu quero lhe dizer uma coisa. Sabe por que Jesus ainda não veio? Porque Ele está esperando por você. Ele está esperando por você. Ele não vai vir nem antes e nem depois do tempo. Ele vai vir no tempo certo. Ele vai vir buscar a sua igreja. No tempo exato, Ele vai vir buscar os seus escolhidos, mas só vai subir aqueles que estiverem preparados. A Bíblia diz que as 10 jovens, as 10 noivas, as 10 donzelas vestiam da mesma forma, o traje era do mesmo jeito, o calçado era do mesmo jeito, a grinalda era do mesmo jeito, mas havia uma diferença, é que 5 estavam preparadas. Você pode me dizer, pastor, dá para dizer quem é que vai subir? Pela Bíblia dá para dizer, aquele que estiver preparado, mas olhando, não tem como, porque o ser humano, ele é um mistério, a gente não sabe o que o outro pensa. Não, Deus não deu esse poder, mas só Deus é que conhece o nosso pensamento, é que conhece o intento dos nossos corações. E eu quero lhe convidar nesta hora, você que está aí me assistindo, entregue o teu coração para Jesus, entregue a tua alma para Jesus, aceite a Jesus como seu Salvador, como Senhor da sua alma. Ei, Jesus está voltando, e sabe qual é a hora? A hora que ninguém espera, a hora que ninguém pensa, a hora que ninguém aguarda. Por isso que o apóstolo Paulo diz: eis que vos digo mistério. A vinda de Jesus é um mistério, e mistério não se explica, o mistério se aguarda acontecer. Por isso, meu amigo, meu irmão que está me ouvindo, ore a Deus, prepare o seu coração, prepare a sua vida, prepare a sua alma, esteja em comunhão com Deus, esteja em comunhão com a tua família, esteja em comunhão com os teus amigos, para que o Senhor, quando vier, não te pegar de surpresa. Glória a Deus. Neste momento eu quero dizer a você, Deus está no controle de toda essa situação que está acontecendo no mundo. Tudo isto está registrado diante de Deus, e Deus, pelo seu poder, pela grandeza do seu poder, se Ele adiantar um pouquinho do seu dedo sobre a humanidade, ninguém resistirá, porque por enquanto Deus está dando um aviso, é um prenúncio que Jesus está voltando, e você e eu e nós precisamos estar preparados. Neste momento eu quero fazer uma oração por você. Nós vamos orar pelo Brasil, vamos orar pela nossa nação, vamos orar pelas nações, vamos orar pelo nosso estado, pelo nosso Tocantins, e vamos orar pela nossa cidade e pela nossa igreja. Ó irmãos, lembre-se do que eu já falei antes, o templo está com as portas fechadas, mas a igreja está livre, a igreja está com as portas abertas, para adorar, enaltecer, buscar a presença de Deus. Vamos orar neste momento, convido você para orar comigo agora. Senhor Deus, neste momento, Pai, estamos na Tua presença, e eu quero nesta hora, debaixo do Teu sangue, Senhor, debaixo da Tua unção, como ministro do Evangelho, como homem de Deus, como profeta desta nação, eu quero te pedir nesta hora, ó Pai, que o Senhor estende suas mãos, ó Deus, sobre toda
toda a terra, Senhor, que está apavorada com este vírus maldito que tem assolado nações, tem dizimado nações. Senhor, estende tuas mãos e repreende pelo teu poder, pela grandeza do teu poder. Eu te peço nesta hora, grande Deus de Israel, grande Deus Todo-Poderoso, olha para a nação brasileira, Senhor. Pai amado, olha para os nossos enfermeiros, os nossos médicos, que estão, ó Deus, se expondo ao perigo por nós, meu Deus. Guarda os nossos profissionais, guarda eles, meu Deus. Senhor, enquanto nós estamos guardados em casa, eles estão nos hospitais, eles estão se expondo ao perigo por nós. Olha para os nossos profissionais, Senhor, abençoa os nossos governantes, o presidente da República, todos os governadores de todos os estados brasileiros. Toma em tuas mãos, abençoa, Pai amado, aqueles que estão no leito, aqueles que já estão, ó Deus, em fase terminal. Deus, tem misericórdia, tem compaixão, estende tuas mãos, visita os leitos, visita as UTIs nesta hora. Ó Deus de Israel, eu te imploro neste momento, Deus, realiza uma obra, Senhor. Sopra um vento forte e dissipa, desfaz com este vírus. É o que nós te pedimos nesta hora, Pai, em nome de Jesus. Amém. E nós queremos lhe convidar, meu amado irmão, minha amada irmã, para sexta-feira. Sexta-feira nós iremos iniciar 7h30, às 19h30. Estaremos iniciando aqui o nosso trabalho. E você vai fazer parte desse trabalho. Contamos com você e com a sua oração. Muito obrigado, Deus abençoa e a paz do Senhor. Deus abençoa a sua família, a nossa família.